Jeremias 18. Vamos ler do 1 ao 4. Diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro a fazer. Amém? Curva suas cabeças aí mesmo onde você está. Vamos falar com o Senhor. Senhor meu Deus, aqui estamos nós. Fala conosco. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, nosso coração para receber o que o Senhor tem a falar. Que o Senhor possa crescer nas nossas vidas e que cada vez mais possamos diminuir. Que o Senhor se faça presente para que cada um possa levar para a tua casa essa palavra, que possa ensinar essa palavra e que essa palavra não venha morrer aqui, mas que ela venha percorrer no coração dos teus filhos por muitos e muitos tempos. Amém. Pode se assentar. Vocês estão cansados? Esse não aí é de fundo. Vocês estão cansados? Amém. Eu também não. Quando o pastor, ele sempre, para vocês que já congregam aqui sabem que o pastor sempre distribui temas pra gente pregar, pros pregadores aqui pregar. E quando o pastor foi colocar os temas para eu escolhi apenas um, mesmo tendo 2 palavras. Esse não é um dos temas que ele colocou lá, porque já era um tema que eu queria falar há muito tempo. E eu falo, pastor, foi o tema mais difícil de todas as minhas mensagens. Sabe o que é você sentar, abrir e falar assim, eu não estou entendendo nada? Você lê de novo, mas eu não estou entendendo. E aí eu até comentei com meu irmão, eu vou mudar. Eu não vou pregar sobre isso não. Porque eu não estou entendendo. E é tão simples entender essa mensagem, mas a minha mente naquele momento estava tão fechada e eu não estava entendendo. E eu reli, eu falei, eu vou falar o quê? É tão óbvio, né? Essa mensagem é tão óbvia. Eu falei, eu vou falar o quê? E aí, conforme eu fui deixando Deus trabalhar, Ele foi me falando o que Ele queria passar para vocês. Então eu espero que vocês ouçam. Essa mensagem aqui muito conhecida, com certeza você já escutou sobre Jeremias 18. Muito conhecida. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês sabem qual é o processo do barro para se tornar vaso? Sim ou não? Sim ou não? Para você que sabe, você vai relembrar, porque eu vou contar. E para você que não sabe, preste atenção que você vai aprender. Só que tem uma coisa, 3 chaves muito importantes. Quando eu estiver falando de vaso, eu estou falando de você. Quando eu estiver falando de oleiro, eu estou falando de Deus. E quando eu estiver falando de olaria, que é onde é feito o vaso, eu estou falando da igreja. Amém? Então o vaso é você, o oleiro é Deus e a olaria é a igreja. Então vamos começar com o processo. Primeira coisa, eu sou um oleiro. E eu vou fazer um vaso. O que eu tenho que fazer primeiro? Alguém sabe me dizer o que eu faço primeiro? Cadê as pessoas que dizem que sabem o processo? Escolher o barro. Existem mais de 200 tipos de barro. 200. São os 200 que podem usar? Não. São 8. 8 de 200. Você vê, matematicamente é pouco. É menos da metade. Mas são 8 barros específicos que são usados para a fabricação de um vaso. E o que eu entendo com isso? Na palavra do Senhor fala assim, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nesse momento, eu sou o oleiro e eu escolhi o barro. Deus escolheu você. Dentre tantos que existia por aí, Ele te escolheu. Você acredita nisso? Amém. Então, depois que eu escolhi o barro, escolhi um barro bonito, um barro que vai fazer um vaso bonito. Só que antes mesmo de começar, eu tenho certeza que quando as mulheres, para quem fazem as unhas, antes de começar a fazer a unha, olha assim, imagina como que vai ficar. Você que está construindo a casa, antes de começar a construir, você já começa a imaginar, sim ou não? Você começa a imaginar. Mesma coisa, o oleiro, antes mesmo de fazer o vaso, ele já imagina como o vaso vai ficar.
E aí o primeiro processo é escolher. O segundo processo, quem sabe? O segundo processo é passar pela peneira. Por quê? Por que a gente passa? Porque um barro, para você que não sabe, é lama. É lamaçal. Talvez da onde você veio. Talvez da onde Deus te tirou. Da lama. E o barro tá com pedra, tá com galho, tá com fezes. E precisa peneirar para tirar tudo e ficar só a matéria-prima usável. E o resto, descarta, joga fora. Aquilo não tem utilidade pro oleiro. Então você, muitas das vezes, pode estar se sentindo indigno de estar na presença de Deus. Mas Ele fala, pode vir com pecado, pode vir com erro, pode vir com fraqueza, que eu vou retirar. Eu vou peneirar. Eu vou te passar pela peneira. Se você quiser ser um vaso, vai ter que passar pela peneira. Eu sinto muito para você. Mas para ser um vaso de honra, tem que passar pela peneira. E aí é o momento que o oleiro começa a peneirar, joga as coisas impuras que não vão lhe agradar para lá e fica apenas o barro. Aí vem o terceiro processo. Vocês sabem qual que é? Alguém falou quando eu perguntei o segundo. Amassar. Amassar o barro. É onde Deus amassa o nosso orgulho, onde Deus amassa o nosso ego, onde Deus amassa eu sei fazer, eu sou alguém. É onde Deus amassa tudo isso. É o processo que mais machuca. O que mais machuca. Mas pensa se um barro ele não é amassado. O que acontece se um barro não é amassado? Para você que não sabe, no barro não é só um barro. Ele tem composições. Água, minerais e outras coisas que, se você não amassar, é igual água e óleo não se misturam, já viram? É a mesma coisa. Se você não amassar o barro, vai ficar aqueles componentes separados. Então você amassa para eles se juntarem, serem uma massa forte, bonita, para você moldar. Deus vai nos amassar. Vai doer. Mas é preciso. Para quê? Para outra etapa, que é o processo de curtição. O processo de curtição é assim: amassei, vou pegar aqui o meu barro e vou deixar. E ele vai ficar aqui, sozinho, enquanto eu faço outras coisas. Eu sou oleiro, vou mexer em outros barros. Então quer dizer que ele vai ficar sozinho? Vai. Só que ele pode estar sozinho, mas o oleiro não está esquecendo dele. Ele está sozinho, mas o oleiro em todo momento. Quando ele ficar pronto, eu volto lá e vou mexer nele. Mas agora ainda não é o momento. Agora ele precisa ficar sozinho. Aí sabe o que acontece? Isso na nossa vida é o momento em que seus amigos te deixam, seus parentes te deixam, as pessoas que você conhecia começam a te deixar. É o momento da solidão na sua vida. E por que acontece isso? Porque elas viram que você foi amassada pelo Senhor. Aí começa a ver transformação na sua vida. E não querem andar com pessoas transformadas, porque já não servem mais para o ciclo social delas. E é onde você fica sozinho. Mas é onde você aprende a ter dependência de Deus. É onde você começa a depender somente dele, porque mesmo sozinho ele te vigia. Mesmo sozinho ele lembra de você. Mesmo sozinho ele não para de pensar em você. Ele não se esqueceu de você. Mesmo sozinho. E aí, o que acontece? O oleiro se lembra. Nossa, ó, o barro ficou lá muito tempo. Às vezes pode acontecer do oleiro esquecer do barro lá há muito tempo, ó. Mas ele vai voltar a trabalhar. Aí vem o quinto, e eu acho o mais bonito dos processos, que é da forma de vaso. Um barro. Ser um vaso. É onde o oleiro vai começar a formar o vaso. Se ele vai ter alça ou não, se ele vai ser mais gordinho ou não, se ele vai ter curvas ou não. Aí é com o oleiro, porque ele já visualizou essa obra-prima antes mesmo dele começar. E agora ele vai começar a formar. Muitas das vezes, as pessoas olham para você e falam assim, não tem forma de pregador, mas quem dá forma é Deus. Não tem forma de cantor, mas quem está dando forma é Deus. A forma não vai agradar as outras pessoas. A forma, quem visualiza é Deus, não é outras pessoas. E é um dos processos mais bonitos, porque aí Deus começa a dar forma que Ele quer para o vaso. E aí depois do processo de dar forma, é o processo da prateleira. O vaso está pronto, estruturado.
vou deixar na prateleira para quê? Secar. Aí, muitos vasos acham que estão prontos. Eu já estou pronto. Estou em forma aqui. Pode vir um azeite, pode vir tudo que eu vou conseguir armazenar, mas não vai. Porque é o processo mais perigoso. Porque se não passar pela secagem, o vaso faz o quê? Racha. E aí muitas pessoas estão aqui. Eu estou pronta, Deus. Eu já estou pronta para fazer o que o Senhor tem para mim. Ele fala, não tá. Eu estou vendo que não tá. Você tem que secar primeiro. Só que muitos crentes que desobedecem a palavra de Deus acham que já estão prontos para esse processo. Estão prontos para pular etapas. Tem muita gente que quer ficar pulando etapas. O que acontece? Quebra. Não tem como um vaso que pula etapas virar um vaso e não se quebrar. Ele quebra. Só que, se você estiver disposto a secar, passar ali um tempo na prateleira, que você não vai ser usado por um momento. O oleiro não vai precisar de você por um momento. Se você estiver disposto, aí vem a última etapa. A fornalha. A fornalha é a tribulação. É onde o oleiro coloca o vaso dentro da fornalha para ver se ele vai aguentar a alta temperatura. Porque se ele não aguentar, o oleiro tem que começar de novo. Mas se ele aguentar, ele está pronto. Ele está pronto. O processo da fornalha é um processo de tribulação que a gente passa na nossa vida. Mas vocês lembram da história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles estavam na fornalha, mas tinha um quarto homem que estavam com ele. Então, no momento da sua tribulação, no momento que você passa pela fornalha, você não está sozinho. Deus está com você. Você acredita nisso? Eu acredito nisso. E aí, depois que você passa pela tribulação, que você é provado e aprovado por Deus, você está pronto para ser usado. Muitas pessoas já chegaram nessa etapa, outras pessoas estão em outras etapas. O importante é deixar o oleiro trabalhar em todas as etapas. Não pular, não falar, não, essa eu não quero. É preciso. Todas as etapas são precisas. Vou fazer uma pergunta para vocês. O que é mais bonito? Um vaso de barro ou um de cerâmica? Cerâmica. O que é mais bonito? Um vaso de barro ou de vidro? De vidro. Um vaso de barro, você olha para fora, você não dá nada. Só que tem uma coisa. Na época de Jesus, na época de Jeremias, tinha uma coisa muito importante para eles, um líquido muito importante, muito valioso, que era o azeite. E sabe qual que era o vaso que guardava azeite? O de barro. Então talvez por fora ninguém te dá nada. Talvez olhando para você, ninguém dá nada para você. Mas o que tem dentro de você é mais valioso. Engraçado que o vaso de cerâmica, se guardar um azeite, ele começa a diminuir o azeite. O azeite começa a se comer. É incrível. Porque você coloca aqui, quando você vai ver, ele já está aqui. O vaso de barro, quando você coloca o azeite, a tendência dele é transbordar. Olha que incrível. Então, deixe Deus transbordar o azeite que está em você. Amém? Vocês entenderam, então, o processo? Então, agora eu posso começar a pregação, já que vocês entenderam. Vamos lá. Não quero que vocês abram aí de novo, mas eu quero que vocês me respondam. Vocês conseguem? Vocês são inteligentes. Eu vou ler e vou te perguntar o que já está na Bíblia. Você só me responde, tá bom? Vamos lá. Primeiro versículo de Jeremias 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. A palavra de quem? Que veio a quem? Tá todo mundo entendendo por enquanto. No 2. Levanta-te e desce a casa do oleiro. Levantar e descer. Quem era para levantar e descer a casa do oleiro? Jeremias. Isso. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias ia ouvir as palavras de quem? Mas quem estava falando com Jeremias agora? Não, então vocês estão me dizendo que Deus está falando com Jeremias agora, mas Deus quer que Jeremias desce a casa do oleiro para falar com ele lá? Não faz sentido isso. Faz sentido isso? Se Deus já está falando, por que ele não continua falando
Por que Jeremias tem que descer até a casa do oleiro? Só que tem uma coisa. Eu fico perguntando se Deus fosse questionar. Eu conjecturando aqui, Jeremias não perguntou, mas imagina Jeremias perguntando: Deus, por que eu tenho que ir lá? E Deus falando assim: Jeremias, se você quer uma revelação maior na sua vida, você tem que trocar a sua geografia. Você tem que trocar o ambiente que você está. Porque aqui eu tenho essas palavras para você. Lá eu tenho outras palavras para você. Vocês estão entendendo? Outra coisa. As revelações que Deus tem para dar para você, as visões que Deus tem para dar para você, não é em qualquer lugar. Ai, por que não é em qualquer lugar? Vou te falar, comodismo. Porque o comodismo, irmãos, ele às vezes nos impede de Deus te dar algo grande e algo poderoso. Ah, como assim? Não estou entendendo, vou te explicar. O que Deus falou? Levanta-te. Levanta-te é o quê? Tenha disposição, se disponha e desce, se humilha e vai à casa do oleiro, troca a sua geografia, sai da onde você está. Porque o oleiro queria falar, Deus queria falar outras coisas para ele. Aí sabe o que poderia ter acontecido? Olha, se Jeremias tivesse ficado, isso ia comprometer a visão dele do futuro. Por quê? Porque ele ia ficar lá, talvez Deus não ia conseguir mostrar os processos, Deus não ia conseguir mostrar toda a revelação para ele, se ele não tivesse trocado a geografia que ele estava. Então tome cuidado para o seu sucesso presente não comprometer o seu sucesso futuro. Porque muitas das vezes você fala assim: Deus já fala comigo, presente, mas Deus pode falar mais, futuro. Deus já me entregou algumas bênçãos, presente, mas Deus pode entregar mais, futuro. Entendeu? Não deixe o seu sucesso de agora comprometer o seu sucesso futuro. Entenda que para Deus falar com você é necessário você trocar o ambiente que você está. Ai, que ambiente é esse? Da sua casa. Muitas das vezes dá lá sexta-feira a oração da resposta. Você está sentado no sofá e Deus está falando: levanta daí e troca a geografia. Vai para a igreja, que lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. E muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas não entendem que aqui, que eu falei para vocês que seria a olaria, Deus quer entregar palavras, revelações em outro nível. Eu sei que eu estou pregando para pessoas que já têm intimidade com Deus. Eu sei que eu estou pregando para pessoas que já têm um relacionamento com Deus e que já escutam a voz de Deus. Só que Deus tem algo maior para falar para você. O problema é que você está acomodado com a sua casa, com o seu lar. Aí como é que você quer que Deus entregue algo maior para você? Como é que você quer que Deus fale coisas para você? Vocês estão entendendo? Amém. Vamos então continuar. Lá no 3. E descia a casa do oleiro. Quem desceu a casa do oleiro? Jeremias. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O oleiro começou o trabalho quando Jeremias chegou? Sim ou não? Não. Quando Jeremias chegou, o oleiro já estava fazendo. Então quer dizer que o oleiro não precisa da presença física de Jeremias para fazer o que ele tem para fazer. E o oleiro é quem? Então Deus não precisa da sua capacidade visual para fazer o que ele tem para fazer na sua vida. Por quê? Porque a nossa capacidade visual é limitada. É limitada a geografia que a gente está. Então você está sentado aí, a geografia que você está é aqui. Eu estou pregando, então você está vendo aqui. Só que enquanto você vê aqui, Deus trabalha onde? Na sua casa. Só que tem muitas pessoas, por ter a capacidade visual tão limitada, acham que Deus está parado. Não estou vendo Deus fazer. Minhas finanças estão iguais, a minha família está igual, nada está mudando, nada de novo acontece. Só que Deus não precisa que você veja para Ele mudar alguma coisa na sua vida. Deus não precisa que você esteja presente para Deus mudar alguma coisa na sua vida, irmãos. Então, Deus está trabalhando além da nossa capacidade visual. Não fique limitado visualmente aqui.
Ai, mas eu quero ver, porque tem gente que tem uma incredulidade. Não, mas eu só acredito que Deus está trabalhando se eu ver Ele trabalhando. Então pede Ele para abrir a sua visão espiritual. Você começar a ver demônio, vai começar a ver coisas assim. Aí você não quer, né? Ninguém quer. Então deixa Deus trabalhar no silêncio. Deixa Deus trabalhar mesmo que você não esteja vendo. Tem tantas obras que Deus já começou e você nem sabe ainda. Tem tantas coisas que Deus já está fazendo além do seu conhecimento. É porque a nossa visão é limitada. O ser humano é limitado aqui, o agora, a este momento. Só que Deus tem a capacidade maior do que essa limitação. Que é trabalhar em todos os lugares, em todas as áreas, por você e por todos, enquanto você está aqui, irmãos. Então não deixe isso estragar a sua bênção. Não deixe o fato de você não ver as bênçãos do Senhor chegar na sua vida, estragar as bênçãos. Porque olha só, às vezes você não está vendo, mas Deus já faz há muito tempo. Como? Um livramento que Ele te deu e você nem sabia. Uma porta que Ele já está abrindo, que Ele já está movendo e você nem sabe. Está aí reclamando, está murmurando. Deus não está me ouvindo, Deus não está me vendo, Deus não está me respondendo. Tá sim. Tá sim. Você não viu ainda, mas Ele já está te respondendo. Você acredita nisso? Então, vamos continuar. E como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro. Eu quero que você entenda que tem várias versões dessa palavra. E algumas que eu pesquisei são a mesma. Quebrou-se, veio a quebrar. Então, o oleiro não quebrou o vaso. Que tem muita gente que prega aí falando que o oleiro quebrou o vaso. Não, ele não quebrou. Não é que o oleiro não pode quebrar. Ele pode quebrar o vaso? Sim. Só que não é o que ele pode ou não pode fazer. É algo textual. É interpretação de texto aqui. Nesse momento, então, na interpretação que a gente está tendo desse versículo, o oleiro não quebrou o vaso. O vaso quebrou enquanto o oleiro fazia. E por que que o vaso quebrou? Vou te responder que tem 3 coisas que fazem o vaso quebrar. Primeiro, resistência. Deus está querendo te moldar. Deus está querendo te dar uma forma e você está resistindo a Ele. Enquanto Deus quer reto, você quer torto. Aí quebra. Resistência de ser moldado por Deus é a primeira coisa que faz o vaso quebrar. A segunda coisa, um vaso, ele é feito com um propósito, sim ou não? Você compra um guarda-roupa para quê? Guarda-roupa? Você compra uma panela para quê? Fazer comida. Você faz um vaso para quê? Tem um propósito. Tudo tem um propósito. E quando o vaso começa a fazer coisas que não está no propósito, ele se quebra. E quais coisas são essas? Casar com quem não é para casar, se relacionar com quem não é para se relacionar, fazer o que não é para fazer, ir aonde não é para ir, falar com quem não deve falar. Essas coisas, que para você pode ser até pequena, fazem com que um vaso venha rachar. Só que tem um problema muito grande no ser humano, que ele quer espiritualizar tudo. Como assim? Se não é Deus que está fazendo, é o diabo que está contra a minha vida. Mas eu não. Já viu pessoas assim? Eu já vi pessoas assim. Eu conheço pessoas assim. E por que as pessoas fazem isso? Para tirar o caráter delas de jogo. Porque é mais fácil culpar o diabo do que culpar elas mesmas. Ah, como assim? Deixa eu te fazer uma pergunta e você me responde. Quem compra e não paga é o diabo? É quem? As pessoas. Quem dá em cima de mulher casada é o diabo? Quem dá em cima de homem casado é o diabo? É quem? As pessoas. Gente que não tem caráter. Tem uma história que uma vez eu ouvi um pastor contar na minha igreja, que tinha um casal de evangélicos que tinha uma filha adolescente. E eles muito rígidos, né? Então criaram ela na base da rigidez. E ela tinha um sonho de ir pra festa. Ela, muito jovem, né? Queria aproveitar o mundo e sair por aí, festejar. E os pais dela não deixavam. Aí o que acontecia? Os pais dela iam dormir e ela abria a janela, pulava e ia pra festa. Toda noite.
Toda noite ela fazia isso. Aí, os pais desesperados, foi até o pastor. Pastor, o diabo tá abrindo a janela do quarto da minha filha e levando ela pra festa. Vamos orar. Aí o pastor começou a orar. Aí, um dia, essa menina foi sair de casa. Quem estava na janela? O diabo. Falando assim, ó. Hoje não. Porque a sua mãe e seu pai colocou culpa em mim. Falou que eu tô te levando. Hoje eu te mantenho aqui. Pra eles verem que não sou eu. E o que eu quero dizer com isso? Que muitas das vezes, irmãos, você vai precisar tomar o caminho certo. E é você. Não é outra pessoa. Você se comprometeu com quem não era para se comprometer, então você vai lá e desfaz. Você falou alguma coisa que não era para falar, então você vai lá e desfala isso. É você que tem que pegar o rumo certo. É você. Então, quando o vaso muitas das vezes se quebra, não é Deus que está quebrando, não é o diabo que está colocando coisa, é o vaso que está resistindo a Deus. Entenda isso. E tem gente que fala, nossa, o pneu do carro furou, o diabo está furioso com a minha vida. Vocês querem me falar, o diabo pegou um prego, colocou lá na rua 2 horas da tarde, ele passa. Ninguém mais vai passar, isso aqui é o prego dele. Pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus. Tem coisas que já acontecem no nosso dia a dia. Aí vai falar, não, o diabo está furioso. Não troca o pneu tem 5 anos. Anda que nem um maluco comendo meio fio. Pelo amor de Deus, gente. E aí quer culpar o diabo. Quer culpar o diabo por coisas que você mesmo está fazendo. Por falta de vigilância sua. Não é o diabo. Pare de espiritualizar todas as coisas. Coloque o seu caráter a jogo, sim. Errei. Tenho caráter para assumir que eu errei. Tenha caráter para assumir que você errou. Que você tomou decisões erradas. Outra coisa que faz um vaso se quebrar. Matéria-prima podre. Como assim? Jeremias, um pouquinho mais na frente, no versículo, se eu não me engano, uns versículos mais para frente, ele fala que ele enterrou um cinto. O Senhor mandou ele enterrar um cinto. E ele voltou lá algum tempo depois e desenterrou o cinto. E o cinto estava podre. E Deus queria falar para ele com essa demonstração que as coisas não duram sempre. Então, barro, mesmo que ele seja um barro para ser usado, ele não vai ter a sua duração um longo prazo de tempo. Não é sempre. Ele só continua durando quando ele se torna vaso. Engraçado, né? Quando ele se torna vaso, quando ele passa pela fornalha, pronto. Mas enquanto ele é barro, o barro pode ter a matéria-prima estragada. Ele pode estragar, ele pode ficar podre. E o que acontece? Por que a matéria-prima apodrece? Vou falar para você que o que Paulo disse. Pois o bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Infelizmente, somos seres humanos. Infelizmente, erramos. Infelizmente, pecamos. Só que tem pessoas que estão nessa vida de pecado, nessa vida de erro há tanto tempo, que está apodrecendo a sua matéria-prima. Como é que Deus usa um barro para se tornar um vaso com a matéria-prima podre? Como é que Deus usa? Não usa. A Sandra respondeu, não usa. Ele não usa. Só que tem uma coisa muito interessante que eu vou continuar lendo. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro. Conforme pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então, peraí. Eu quero um outro vaso. Deus, o oleiro, quer um outro vaso. Mas ele não pega um outro barro. Sabe o que ele está dizendo? Ele insiste em você de novo. Ah, mas eu estou dando trabalho para Deus. Ele está insistindo em você de novo. Ah, mas eu estou quebrando na mão dele de novo. Já passei por esse processo tantas vezes e eu ainda continuo quebrando. Mas ele insiste em você de novo porque você não é descartável. Você não é descartável, irmãos. Não é sobre a matéria-prima, se ela está podre, se ela está boa. É sobre as mãos que estão moldando o vaso, que é as mãos de Deus.
Só que tem pessoas que preferem sair das mãos do oleiro. Só que eu falo para você, muito melhor você estar quebrado nas mãos do oleiro do que inteiro no mundo. Sabe por quê? Quando você está inteiro no mundo, o que o mundo faz? Te quebra. Quando você está quebrado nas mãos do oleiro, ele te reconstrói. Te reconstrói. E outra coisa, se você está quebrado no mundo, ele vai achar outra matéria-prima por aí. Você que ele não vai usar de novo. Para quê? Tem tantos. Só que Deus não faz isso. Ele faz, eu vou fazer desse barro um outro vaso. Este mesmo barro, um outro vaso. Então ele está insistindo nas nossas vidas todos os dias. Ele está demonstrando um amor por você todos os dias. Ele está falando para você que você não é descartável todos os dias. Só que tem pessoas resistindo à forma que Deus tem para eles. Como assim? Vou colocar a minha vida. Eu, falando para Deus, né? Deus, não quero pregar. Por quê? Porque não é a minha forma. Eu quero cantar. Aí Deus olha para mim assim, você tem voz para cantar? Você me responde. Porque você não canta, você não consegue agudo, você não consegue baixo. Você vai fazer o quê? Né? Não, Deus, outra coisa. Eu tinha muita vontade. Gosto muito do departamento de crianças. Gosto muito, quero muito cuidar das crianças. Ele fala, você vai ter paciência com aqueles bolos no chão, aquelas crianças pegando seu cabelo? Eu falo, não vou. Então, o que você está querendo? Essa é a minha forma para você. Só que muita gente que quer entregar a forma para Deus. Que, ó Deus, é um coração, eu quero ser um coração. E ele fala, não, tem que ser uma estrela, eu quero uma estrela de você. Por que você está querendo um coração? Tem pessoas que estão querendo ter forma de outras pessoas. E Deus tem a forma certa para você. Não resista à modelagem e à forma que Deus tem para você. Não resista. Porque se você resistir, irmão, vocês vão ficar sempre sempre nessa mesma rotina. Deus faz, você passa por todos os processos, aí quebra. Porque você não está na forma dele, está na sua. Está na que você quer. Você tem algo que você quer fazer, que você tem desejo de fazer, mas Deus está falando, não é isso que eu tenho para você. E muitas das vezes o que Deus tem para nós, a gente não quer. Porque para nós parece ser mais difícil, né? Parece que o que a gente tem para nós é mais fácil, o que Deus tem para nós é mais difícil. É mais difícil desenvolver, é mais difícil desempenhar. E aí a gente quer achar um jeito de já entregar a forma para Deus. Só que Deus não quer forma sua. Porque Ele já tem uma forma lá com o seu nome. Tá lá, Samila. Essa é a forma da Samila. Tá lá, Serginho. Essa é a forma do Serginho. E é só para ele. É só para Samila. É só para mim. É só para você. Só que aí você quer entrar na forma do Gilney. Gilney, pregador. Aí você fala, eu quero a forma do Gilney. Deus fala, não é a sua. Não é a sua. Não resista à forma que Deus tem para você e não queira colocar outra no lugar que Deus não tem para você. Porque quando a gente aprende a entrar na forma de Deus, a gente vai ser um vaso usado nas mãos de Deus. Ah, mas eu não consigo, eu não tenho capacidade. Mas quem enche de azeite não é o oleiro? Então quem vai te capacitar é o oleiro. Por que me responde, por que ele ficou com você em todos os processos e na hora de te capacitar ele vai te abandonar? Por que ele esteve com você enquanto te escolhia? Enquanto te peneirava, enquanto te amassava, enquanto te deixava sozinho? Por que agora, na hora de te capacitar, ele vai te deixar? Ele não vai, irmãos. Ele não vai te deixar. Você tem que entender que essa palavra, para você que veio nessa noite, é para você sair daqui aberto e dispondo de ser usado para Deus. Tendo disposição para fazer as coisas de Deus. Porque como Jeremias teve que se levantar e se humilhar e mudar o ambiente que ele estava para que algo viesse a acontecer, a revelação de Deus viesse na vida dele, você tem que fazer alguma coisa. Sentado aí, a bênção não te pega. Não é maldição para a tua vida. É para fazer você levantar.
É para fazer você se humilhar. É para fazer você se dispor. A bênção de Deus, você quer a bênção de Deus? Então levanta e agarra. Fica sentado não. Fica esperando não. Fica esperando não, sabe por quê? Porque enquanto você está sentado, tem vários outros correndo atrás. E você só está assim, você está que nem um bobinho. Já brincaram de bobinho? Um do lado, um do outro e a bola passando, ó. E o bobinho aqui, ó, olhando. Está que nem um bobinho. Enquanto as bênçãos de Deus está passando pela sua vida. Então agarre, se disponha. Entre na forma de Deus para você. Você crê que Deus pode mudar a sua vida? Crê? Crê que Deus pode mudar a sua família? Crê? Então entre na forma de Deus. Porque na forma que nós estamos, Deus não muda. Deus não muda até nós estivermos como um vaso novo. Porque não vai adiantar. Não vai adiantar. Responde, se eu tiver um vaso rachado, vai parar alguma coisa? Não vai. O pastor já demonstrou isso uma vez com um copo descartável. Ele rachou um copo aqui e encheu o copo com água. O copo fez o quê? Esvaziou. Um vaso rachado, muitas das vezes, são aquelas pessoas que estão lá e aqui. Não estou quebrado, mas você também não está inteiro. Você está rachado. E precisa de conserto. Não, mas já estou formado. O problema das pessoas que estão só rachadas é esse, que a pessoa que está totalmente quebrada, ela pelo menos tem consciência de ver que está quebrada. Rachada não, tô inteira aqui, ó, a forma. Às vezes tem um rachadinho ali, não, mas isso não impede, não. Impede sim. Impede, muitas das vezes, é isso que está impedindo o oleiro de te encher. E ele encheu de quê? De bênçãos? De conquista? De revelações? Encheu de quê? De prosperidade? De resposta. De resposta. Muitas das vezes é isso que falta na vida dos cristãos. Então você que veio aqui, eu já estou quase finalizando a minha mensagem. Quero que você volte para sua casa pensando que você vai, mas você vai se dispor a estar aqui no próximo culto. Você vai fazer isso todos os cultos. Você vai se dispor e vai vir à casa do oleiro, porque é aqui que ele vai dar coisas novas para você. Falar de maneiras diferentes com você. Quando você chegar na tua casa, você vai entender que mesmo você não vendo, Deus já está trabalhando lá na tua casa. Ore pela tua casa. Unge a tua casa. Você pode não estar vendo, mas tem um anjo lá dentro. Não seja incrédulo. Não se limite à sua capacidade visual. Porque nós não conseguimos ver nem o que está aqui na rua. Imagina o que Deus está fazendo. Quando você chegar na sua casa, permita que Deus conserte as rachaduras. E se precisar, Ele refaça tudo de novo. E se você chegar na tua casa e você tiver quebrado, não resista o formato que Deus tem para você. Que Ele vai te fazer um vaso novo. Você acredita nisso? Queria que você se colocasse em pé. Vamos sair daqui sendo vasos novos, vasos cheios, que vamos transbordar na vida das outras pessoas, que vamos transbordar nessa nação, que vamos transbordar na nossa geração, que vocês possam transbordar na geração dos filhos de vocês, todas as pessoas que estão ao redor de vocês, que possam ser cheios com o azeite que está saindo de você. Eu queria que você pegasse na mão do seu irmão, ficasse segurando a mão de algum irmão seu. Você não vai orar por você agora. Você vai olhar para o seu irmão que está do seu lado e você vai fazer uma pergunta. Você está inteiro ou quebrado? Pode perguntar. E aí agora você que fez, o irmão que fez essa pergunta para você, você vai responder para ele. Se você está inteiro ou está quebrado. Pode responder.
Alguém respondeu que está quebrado? Não? Todo mundo inteiro? Amém.